Olá, muito boa noite. Safadão de novo aqui. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de química orgânica. Hoje nós temos alguns assuntos cruciais para tratar. São temas base de toda a química orgânica que a gente vai ver até o final do ano, beleza? Então, nós vamos falar de geometria molecular, polaridade e forças intermoleculares, tá? Antes disso, eu gostaria de fazer um prólogo com vocês e tratar de um assunto chamado de fórmulas químicas. Eu não vou abordar todas, porque não são todas que me interessam, beleza? Então, ok. Vou falar um pouco baixo, porque já é de madrugada aqui e eu não quero acordar a galera. Não vou tomar grito e vocês vão ouvir isso aí. Então, beleza. Antes de começar a falar sobre as fórmulas moleculares, eu gostaria de tratar de uma coisa que faltou da aula passada, que é a parte de explicar por que compostos iônicos são quebradiços. Se vocês forem lembrar da estrutura iônica, você tem essa associação de um cátion e um ânion dessa maneira, né? Está na imagem do slide. Se você perceber, a gente está tratando de compostos carregados. E todo composto carregado tem força elétrica. E isso segue a lei de Coulomb, vocês vão ter no setor de física elétrica. E, basicamente, cargas de sinais opostos se atraem e cargas de mesmo sinal se repelem. Então, se você verificar esse arranjo, qualquer micro desalinhamento da carga negativa com a carga positiva, você vai ter uma aproximação dos ânions ou dos cátions. Isso daí vai formar uma repulsão. Lembra que a gente está tratando de pequenas distâncias interatômicas, né? Então, qualquer sutil modificação da estrutura, você já vai ter um colapso dela. Por isso que tem um caráter mais em formato de pó, né? Desse jeito meio despedaçado, que é o característico do íon. E aqui eu gostaria de falar um pouco sobre essa fórmula química que está formada aqui, né? Essa aqui é a fórmula molecular, porque está expresso na fórmula o número de cada átomo que está presente na molécula. E como é que vocês vão fazer para calcular? Olha, primeiro, lembrar que o alumínio é da família 3A, ou 13, e o oxigênio da família 6A, ou 16, segundo aí o PAC. E aí, o alumínio, sendo da família 3A, ele tem que perder 3 elétrons, e o oxigênio tem que ganhar 2 elétrons. Então, se você for pegar essa quantia, é uma quantia que está desigual, né? E 3 e 2 não são múltiplos entre si. Então, qual que vai ser o raciocínio de vocês? Vocês têm que fazer um balanceamento disso daí. Isso pode ser feito cruzando a carga de um com a carga do outro para baixo. Então, ó, se você for pensar em alumínio precisando de perder 3 e oxigênio precisando de ganhar 2, para você ter um equilíbrio nisso daqui, você tem que pensar no mínimo múltiplo comum de 3 e 2. Que vai ser 6, certo? Então, o alumínio tem que perder 3, só que o mínimo múltiplo comum é 6. Então, eu preciso de 2 alumínios, certo? 3 vezes 2, 6. E automaticamente, se eu tenho o oxigênio precisando de ganhar 2, porém, eu preciso mobilizar 6 elétrons, 6 dividido por 2, 3. É o número de oxigênio que eu vou ter que precisar na molécula. Então, eu deixei esquematizado aqui no slide a estrutura iônica desse íon, tá? Tá a fórmula elétrica, aí, com os elétrons representados, e a fórmula molecular, ou fórmula íon, como chamam. E aí você tem que pensar como eu penso, porque é uma maneira muito simples. Então, você vai pegar a carga do cátion e vai jogar para baixo do ânion. E a carga do ânion vai jogar para baixo do cátion. Então, segue o exemplo daí. Porque esse exemplo vai te garantir que você não vai errar.
E aí, por acaso, se houver a possibilidade de simplificação, você simplifica. Então, ó, Mg2+ é Cl-, o 2+ vem para o Cl, o 1- vai para o magnésio. Então, você fica o Mg com 1 do Cl e o Cl com 2 do magnésio. No CaO, você vai ter o 2+ do cálcio e o 2- do oxigênio. Na hora que você inverte, fica 2 e 2, simplificando fica 1. Por isso fica KO. Então, vamos lá. Fórmula eletrônica, que é também chamada de fórmula de Lewis. Né? Como é que você vai representar? Você vai usar bolinha ou xizinhos para representar os elétrons. Tá? E presta atenção. As ligações vão ser sempre com pares de elétrons. Então, cada par de elétron você vai ter uma ligação química. Olha lá. A gente tem outra maneira de representar essas ligações, né? Então, ó, um par de elétron você pode representar por um bastão ou um traço. 2 pares de elétrons você vai representar por 2 traços e 3 por 3 traços. Então, olha só, nesse exemplo da fórmula molecular do CO2, você vai ter o C compartilhando 2 pares para cada oxigênio. Então, você vai ter 2 bastões partindo do C em direção ao O. E aí você vai formar uma outra fórmula, que não é eletrônica. É a fórmula estrutural, tá bom? Que também está indicada aí. Então, ó, mais uma vez, dá uma olhadinha aí como que a gente tem a eletrônica à esquerda, com os pares de elétrons compartilhados, e se você substituir os pares de elétrons compartilhados por traços, você vai ter a fórmula estrutural, tá? Nesse caso, a seta aí vai indicar a ligação dativa. Porém, o que é a ligação dativa? É o par que o átomo central compartilha com o outro gratuitamente, sem ser um compartilhamento mútuo. Como, nesse caso, a gente está compartilhando um par de elétron, no caso, o enxofre aqui, o central, compartilha um par de elétron com o O, você vai ter um traço partindo dele. Então, olha lá como é que fica. Tá? Fica meio incômodo de você enxergar de começo, mas é assim que a gente representa, tá bom? A gente tem abandonado essa forma estrutural com setas. E aí, se você por acaso encontrar um composto desse jeito, como o SO3, você não pode se estranhar com essa representação em bastões, né? Na hora que você vê isso, você vai lembrar, o enxofre é da família 6, 6A, ou 16, segundo a IUPAC, não esqueça. O que significa isso? Significa que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Aí aparece lá que ele está compartilhando 2 pares de elétron e sobram 4 ainda para ele compartilhar. 2 com um O e 2 com outro O. Não tem necessidade de se confundir com isso. Demorou? E aí, alguns exemplos de fórmulas químicas, né? Como eu te falei. Fórmula molecular à esquerda, fórmula estrutural no meio e eletrônica à direita. Beleza? E aí a gente pode partir para o ato principal da nossa aula. São esses 3 temas. Tá? E eu vou começar primeiro por geometria molecular, que vem a ser como a molécula está arranjada no espaço. Tá? E a gente tem que prestar atenção em um conceito chamado de nuvem eletrônica. As nuvens eletrônicas correspondem a basicamente 2 coisas: ligações e pares de elétrons não compartilhados. Então, uma ligação simples, uma dupla ou uma tripla vão representar uma nuvem eletrônica. Então, uma simples, uma nuvem. Uma dupla, uma nuvem. Uma tripla, uma nuvem. Tá bom? E cada par de elétrons orbitando o átomo, a gente vai representar por uma nuvem. Então, vamos lá. Vamos trabalhar com nuvens eletrônicas
de cada uma dessas moléculas que eu coloquei no quadro para vocês. Começando pelo CO2. Aí você vai lá, faz a fórmula estrutural dele, todo pimpão, e você olha, pô, aí tá simples, né? O cara falou ali, né? Uma dupla, uma nuvem, então, olha lá, uma nuvem para cada. E aí, ó, você se lembra que o oxigênio é da família 6A, ou 16, segundo a IUPAC. E aí, além desse par de elétron compartilhado, ele ainda tem um excedente de 2 pares. Então, olha lá, não vai esquecer. Não vai esquecer. Você ainda tem que marcar mais essas nuvens, tá bom? Então, mais 2 nuvens para cada, o CO2 tem, ao todo, 6 nuvens eletrônicas. Avancemos para o bromo. O bromo tá aí, ó. É da família 17, ou 7A, e você vai olhar para isso daí e vai pensar, mano, eu não vou cair nessa pegadinha, não. Eu tô ligado aqui, ó, que o bromo seria da família 17, ou 7A, ele tá fazendo esse compartilhamento e sobrarão mais 6 elétrons, ou 3 pares de elétrons. Aí você não come bola. Taca ali pau, 7 nuvens eletrônicas na molécula. Viu? Não é tão difícil. Amônia. Vamos seguir. Você marca lá a amônia, desenha a fórmula estrutural, e aí você fareja que tem algum cheirinho de sacanagem, porque o nitrogênio é da família 15, ou 5A. Isso significa que ele tem 5 elétrons na camada de valência. Ele está compartilhando 3, sobram 2 ainda. Você está ligeiro, você não erra. Portanto, eles têm quantas nuvens eletrônicas? 5, porque o hidrogênio ele não tem um par de elétrons excedente, tá bom? Essa é a principal importância de vocês memorizarem a posição dos principais elementos na tabela periódica, que são quem? Os da família 1A, 2A, 3A, os 2 primeiros, que seria boro, alumínio, 4A, o carbono e o silício, 5A, nitrogênio e fósforo, 6A, oxigênio e enxofre, 7A, flúor, cloro, bromo e iodo, tá bom? São os essenciais. E os gases nobres, você não precisa saber a ordem exata, mas é bom que você conheça, né? Então, hélio, neônio, xenônio, radônio, argônio, todos esses. Não necessariamente nessa ordem, tá bom? Próximo. BF3. Como é que vocês vão se portar com isso? Marca lá. Estrutura molecular, estrutura que eu indiquei no quadro. E nessa fórmula estrutural, você vai ter que lembrar que você não tem par de elétrons excedente. Por quê? Porque o boro ele é uma exceção à regra do octeto, ele estabiliza fazendo 3 ligações e só tem 3 elétrons na camada de valência. Então, tá feito. Tem esses 2. Esses 3, perdão. E aí, não vai se esquecer. Quem mais que a gente tem aí? A gente vai ter mais 3 pares de elétrons em cada átomo de flúor, porque o flúor pertence à família 7A. No caso, eu esqueci de colocar aqui, perdoa o tio também erra, né? Então, você vai ter o quê? Os 3 da ligação, mais 3 de cada átomo de flúor. Então, você vai ter 9 nos átomos de flúor. Acho que é assim que é o 9. Aparece para vocês aí. Então, a gente vai ter 12 nuvens eletrônicas, tá bom? Então, vocês vão fazer uma pausa, vão dar uma espreguiçada,
vai dar uma alongada nos músculos, alongar as costas, andar um pouco. Por quê? Porque é importante de você aliviar essa tensão que você tá, porque provavelmente você não gosta de exatas. E química, embora seja uma subexatas, ainda tá nesse bolo, entendeu? Então, dá uma espreguiçada, dá uma espairecida, porque o assunto que vem agora é pedrada, velho, é pedrada. Geometria molecular. Primeiro de tudo, eu separei as geometrias moleculares de uma maneira em que a gente vai analisar o número de átomos, tá bom? Mais para o final dessa parte de geometria molecular, tem uma outra análise que eu coloco, que é sobre as nuvens do átomo central, mas sem histeria. Vamos começar desse jeito aqui, porque eu acho que é um jeito mais simples de se memorizar. Então vamos começar aqui, ó. Geometria. Se a gente tiver só dois átomos, eu gostaria de que vocês lembrassem de um conceito da geometria plana, que é logo os primeiros postulados, assim. Por dois pontos distintos passa uma única reta. Belíssimo, belíssimo. Por que é belo? Porque se você tiver dois átomos, automaticamente qualquer geometria vai ser linear. Tudo bem? E aí eu botei os exemplos. HF, HCl e O2. Lembrando que você vai ler essa fórmula falando primeiro o átomo mais eletropositivo, depois o átomo eletronegativo. Então, HF, HCl e, se for o mesmo, O2. Não tem importância. Uma exceção apenas, o NH3, que é trocado, né? Alguma convenção maluca, né? Fez com que invertesse isso. Então, ao invés de a gente escrever H3N, a gente escreve NH3. Basicamente foi uma consagração pelo uso, tá bom? Vamos lá, 3 átomos. 3. A geometria vai ser linear se você não tiver par eletrônico excedente no átomo central. Então, vamos pensar aqui. Nesses 3 átomos que eu essas 3 moléculas que eu coloquei para vocês, o hidreto de berílio, CO2 e o HCN, se você olhar no centro deles, você vai ter o carbono, que quase nunca sobra, quase nunca não, nunca sobra par de elétron, e o berílio. O berílio, se vocês lembrarem, está na família 2A. Por que esse negócio está como composto covalente aqui, composto molecular? Porque tem uns metais que são muito malucos. O berílio, ele tem a capacidade de hibridizar. Olha que troço nada a ver. Ele tem a capacidade de formar ligações covalentes, apesar de ser metal. Olha que bagulho louco. Não se assuste. Vocês não precisam entrar nesse mérito de discussão, mas saiba que existe. Então não se assuste. E se a geometria dos 3 átomos for linear, o ângulo deles é 180. E aí eu gostaria de vocês lembrarem de mais um conceito da geometria, que é, se 3 pontos estão alinhados, eles pertencem à mesma reta. Beleza? Agora, esses 3 átomos vão adquirir uma configuração angular se existir algum par eletrônico excedente no átomo central. Então, veja só, água é um exemplo disso. Por quê? Lembra, o oxigênio da família 6A, ou 16, segundo a IUPAC. Então, ele vai compartilhar um elétron com H, formando um par de elétron compartilhado, e outro par com outro, que vão sobrar 2 pares de elétrons. Tá bom? Não consigo ficar assim muito tempo. 2 pares de elétrons compartilhados. E aí, é como se você tivesse uma repulsão entre as nuvens eletrônicas. Como não, né? Não é como se tivesse. Tem uma repulsão, né? Afinal, cargas de mesmo sinal se repelem. Então, algo que era assim, ficaria assim, em formato angulado, tá?
Coloquei mais um exemplo importante, o ozônio. O ozônio, ele também tem essa mesma angulação, porque lembra do oxigênio, que tem 6, está compartilhando 2 com um oxigênio, que está ligação dupla ali, está compartilhando mais 2 de maneira dativa, então ele está compartilhando somente, quase que como se só ele compartilhasse, por isso que está representado por um traço, e ainda sobra um par de elétrons, sobra uma nuvem, que angula a molécula. Fechou? Mais um exemplo aí está o dióxido de enxofre, que também tem formato angulado, porque assim como o enxofre é da família 6A ou 16, segundo aí o PAC. E aí você olha para essa estrutura aí, você fica meio... Não entendi. E aí vem a questão, né? Mais uma maluquice da química. No caso se o átomo central for enxofre, a dativa você pode representar como se fosse uma ligação dupla. Ai, que bagulho louco fica. Parece que o enxofre está fazendo 2 duplas. Vai saber. E aí você já surta de vez, porque você olha para o SO3 aqui, você já pensa, que desgraça é essa? Não se afobe. Se você tiver 4 átomos, um deles vai ser o central, tá bom? E aí, se não sobrar par de elétrons no átomo central, você vai ter uma configuração plana, uma configuração trigonal plana, tá bom? Tem o exemplo do BH3, do CoCl2, que é acho que é dicloreto de carbonila. Eu esqueci o que era isso aí. Ah, é o fosgênio esse daí. É um gás que usaram na Primeira Guerra Mundial como arma química, que reage com mucosa, então região do olho, da boca, do pulmão, de todo o trato respiratório. Esse composto aí é extremamente irritante, extremamente tóxico e sai bagaçando tudo por dentro. Como se você tivesse tamanha reatividade dele que ele tem com a água dessa mucosa, né? É terrível, terrível. Tem queimações tenebrosas se você inalar esse troço daí. Tanto que foi proibido em guerra depois. E aí, de novo, olha lá, o SO3. O bagulho com 3 duplas. Não é 3 duplas, né? O que é isso, na real? Aquela estrutura que eu coloquei lá no começo da aula, que é uma dupla e 2 dativas. Só que a dativa aqui pode ser apresentada como uma dupla. Então, olha a birutice. Vou fazer uma pausa para aqui rapidinho. Entre 4 átomos, um deles é central e vai ser piramidal quando tem um excedente de par de elétron, né? Se você lembrar da trigonal, que também eram 4, não sobrava par de elétron. Agora sobra. E aí você vai ter uma configuração tetraédrica. É importante dizer o seguinte, essa é a primeira das geometrias que tem configuração espacial, ou seja, tridimensional. Todas as anteriores eram planas, tá bom? Então você tem o NH3 e o PCl3. Lembrando que o nitrogênio e o fósforo são da mesma família, 5A ou 15, segundo aí o parte. Por fim, a gente tem se tiverem 5 átomos, tá bom? Um central e 4 ao redor. Como é que vai ser essa situação? Você vai ter, eu escolhi no caso o triclorometano ou tricloreto de metila, tal. Esse aí é o clorofórmio. É um analgésico não, um anestésico inalatório extremamente potente e também é agressivo, né? Ele tem a capacidade de degradar a bainha de mielina.
E isso pode dar uma lentificação de impulso nervoso. Então, não é bom ficar mexendo com esse troço, não. Se você for analisar isso daí, ele tem uma estrutura tridimensional e é representado com essas notações aí. Essa barra preta cheia e os pauzinhos colocados sobrepostos. Sobrepostos não, um ao lado do outro, assim, ó, como se fosse um tracejado. Né? Esse tracejado significa, olha, tá para trás. E a barrinha cheia significa, olha, tá para frente do plano, né? E veja só, SO4, meu, putz, SO2 deu problema, SO3 foi maluco, velho. Aí o maluco bota SO4, 2 menos ainda. Porra, são 4 ligações duplas? Que diabo é isso? Na verdade, vai ser aquela mesma coisa. Você vai ter uma dupla, uma dativa, que está representado por uma dupla, porque o átomo é um enxofre, e você vai ter 2 ligações simples aí. Você não vai completar o octeto, nesse caso. E aí, o que vai acontecer? Por alguma razão, o oxigênio vai roubar de algum outro átomo um elétron. Então, você vai ter a configuração O- em cada uma desses Os. Porque o enxofre não vai suprir para ele dessa necessidade dele. Esse composto aí é o SO4, 2 menos. É um composto carregado, tá bom? É um composto iônico. O iônico não, é molecular, mas ele está numa forma ionizada. E aí, se você for ver no último quadrado da direita aí, você vai ter a geometria tetraédrica, tá? E olha como fica bonitinho as nuvenzinhas, tá bom? Um resumex aí, né? Geometrias linear, linear, trigonal plana, angular, tetraédrica e piramidal. Repare, só tetraédrica e piramidal são espaciais, né? São tridimensionais, o resto é tudo chapado no plano. E aqui, por fim, a gente... Foi mal, tinha um bicho. A gente vai ter aquela nova classificação, aquela outra classificação que eu tinha falado com vocês, né? Então, pensar em nuvens eletrônicas e posicionamento de átomos. E aí, como é que funciona isso? 2 nuvens no átomo central, 2 átomos ligados, geometria linear. 3 nuvens ao redor do átomo central, 3 ligantes, trigonal plana. 3 nuvens, 2 ligantes. Ah, mas como é que pode isso? 2 ligantes só. É porque uma dessas nuvens é um par de elétron excedente. Então, ó, átomo central, 2 ligantes, e a nuvem eletrônica aqui, ó, excedente, que angula a molécula. E aí, se você tiver 4 nuvens, você pode ter 4 nuvens e 4 ligantes, que é tetraédrica. Cada nuvem vai ser uma ligação química. 4 nuvens e 3 ligantes, e aí a gente vai ter o caso dos elementos da família 15, segundo o IUPAC. E aí, você vai ter 3 ligações simples e um par de elétron excedente. Por fim, você vai ter 4 nuvens e 2 ligantes. E aí você vai ter aquele caso lá de uma ligação de um elemento da família 6 com o hidrogênio, tá? Então você vai ter essa sobra de não só 2 elétrons, 2 pares de elétrons, 2 nuvens, portanto, que sobram com pares de elétrons. E aí a gente finaliza essa parte de geometria molecular e a gente aborda a polaridade. Né? E a polaridade, a gente tem 3 conceitos que precisamos abordar, que é carga elétrica parcial, momento dipolar e momento dipolar resultante. Tá? Essa letra, assim, é o delta minúsculo, que é uma letra grega, tá bom? 4ª letra grega.
letra grega, beleza? A letra do momento dipolar é o Mi. E eu não sei qual que é a posição não, viu? Sei não. Então, olha lá, no quadro. Cloro-metano. O que é essa carga elétrica parcial? Ela representa um polo na molécula. Por que polo? Porque cada átomo tem uma propriedade distinta de atração de elétron, que vai de acordo com a sua eletronegatividade. Então, olha lá, no clorometano. O cloro tem uma capacidade muito maior de atrair elétrons do que o carbono. Então, os elétrons ficam mais próximos do cloro, formando uma região de um polo positivo ao redor do C e negativo ao redor do cloro. E o momento dipolar vai ser justamente o vetor que orienta essa atração das cargas negativas, tá bom? O momento dipolar resultante vai ser esse efeito na molécula como um todo, não somente nas ligações interatômicas da molécula, tá bom? E olha lá, nós estamos falando de uma questão vetorial. Então, a orientação espacial é importante sim. Por definição, a molécula é polar se o momento dipolar resultante for diferente de zero. E a molécula vai ser apolar se esse momento dipolar resultante for igual a zero. E a representação está aí como mostrei no quadro. Porém, esse jeito aqui me incomoda um pouco. Por quê? Se vocês for lembrar da física, o vetor ele tem 3 informações principais: intensidade, direção e sentido. Então, o vetor carrega 3 informações. E tem a seta em cima também, né? Se você coloca que o vetor, que tem a seta em cima, no caso μr, é igual a zero, zero é um número. Você está falando que um vetor que tem 3 características se resume a uma só, a intensidade. Isso é um erro. É um erro meio grotesco. E para a gente corrigir, ou a gente coloca módulo ao redor, antes e depois do vetor, ou a gente tira a seta. E a gente fala só da intensidade, que é uma das 3 qualidades do vetor. E vamos lá, falar da polaridade da ligação. F2, o gás flúor, não tem diferença de polaridade entre as ligações, porque não tem diferença entre os ligantes. Flúor e flúor é a mesma coisa. O que um puxa, o outro puxa. Não tem desequilíbrio. Não tem desequilíbrio. Agora veja só, HF. Nós estamos pegando o ametal de menor eletronegatividade com um ametal de maior eletronegatividade. Tem uma ligação polar para, assim, muito polar, entendeu? É o suprassumo da polaridade. É muito polar. Explosivamente polar, entendeu? Então você cria uma região eletronegativa muito grande nas iminências do flúor e uma região eletropositiva muito grande ao redor do hidrogênio, por causa dessa tendência do flúor de absorver, não absorver, mas de atrair elétrons para si, tá bom? E à direita ali, não, isso não é aquele caso de hibridização de metal, é uma ligação iônica que foi representada aqui no quadro, tá? Você pode ver que tem uma cabeça polar e tem uma cabeça negativa ao redor do flúor e uma cabeça positiva ao redor do lítio. Se vocês lembrarem, lítio é o primeiro elemento da família 1. Ele é extremamente eletropositivo. Não é o mais eletropositivo, mas ele é muito eletropositivo. E aí você pega um que é muito eletropositivo com o mais eletronegativo.
você vai ter um troço assim, blabbers, de muita diferença de eletronegatividade entre os dois, e uma região de carga parcial muito deslocada para o flúor, a negativa no caso, né? Composto fluoreto de lítio. E aí a gente tem que entrar nesse conceito chamado de fila de eletronegatividade e relembrar a questão de eletronegatividade que a gente teve na aula passada, ou retrasada, que eu já não me lembro muito bem. Como que você vai fazer para lembrar esse troço? Eu não sei. Você dê seus pulos. Eu memorizei Foncle, Brisk e pH. Tem musiquinha para esse troço, mas eu não lembro muito bem, não. Né? E aí o mais eletronegativo está à esquerda e o menos em direção à direita, tá bom? Polaridade. Olha lá, molécula polar. Quando você tem um número de nuvens ao redor do átomo central diferente do número de ligantes iguais. Iguais, tá bom? Olha lá, o triclorometano aí. Quantas nuvens ao redor do átomo central a gente tem? São 4. Quantos átomos iguais a gente tem ligados ao átomo central? 3. A gente tem 3 cloros. É diferente. É diferente. Portanto, trata-se de uma molécula polar. Olha lá. Sulfeto de hidrogênio, um gás assim tóxico e irritante, tá bom? Ele mata em concentrações elevadas, faz você perder a consciência e suprime seu centro respiratório. Você morre de apneia, você morre sem respirar. Olha lá, quantas nuvens ao redor do átomo central a gente tem? A gente tem as 2 da ligação e as 2 dos pares excedentes. Nós temos 4 nuvens. Quantos átomos iguais ligados ao átomo central? 2. Portanto, molécula polar. E aí, você também pode colocar bastão representando o par de elétrons, né? Só que como o bastão está solto, ele não está fazendo conexão. Isso representa o par de elétrons não compartilhado. Tá bom? Outra nomenclatura, outra anotação, aliás. Vocês têm que saber. E aí, a molécula vai ser apolar quando? Quando o número de nuvens ao redor do átomo central for igual ao número de ligantes iguais. Ligantes iguais. Então, ó, o tetracloreto de carbono, um solvente orgânico. Quantas nuvens temos? 4. Quantos átomos iguais ligados ao átomo central? 4. É igual. Então é apolar. E no trióxido de enxofre? Sulfur trioxide. Você vai ter, de novo, olha lá, mano, ele não para de perseguir a gente, essas 3 duplas. Você vai ter o átomo de enxofre central com 3 nuvens ao redor. Lembra? Uma dupla e 2 dativas. E 3 átomos iguais. Então ela é apolar, rapaziada. E agora a gente vai pincelar com maestria essa questão de geometria e a polaridade. Então vamos lembrar lá, nas geometrias. Linear, com 2 átomos, ela vai ser polar se os átomos forem distintos, porque daí cada um vai puxar os elétrons para si de maneira diferente, criando um desequilíbrio. HCl é um exemplo de molécula diatômica polar. E apolar se forem iguais. E o exemplo que eu coloquei é o F2. Mas você pode colocar O2, Cl2, Br2, todos. Beleza? Angular. Não tem jeito, é sempre polar. Sempre polar. Porque você vai ter uma estrutura assim, ó.
E os momentos dipolares vão estar sempre apontando para o mais eletronegativo. E nunca vai ter um equilíbrio nessa angulação. Olha lá. Nunca. Vai sobrar uma resultante sempre para cima. Tá bom? É o caso da água e do dióxido de enxofre. E a piramidal? Também vai ser sempre polar. Por quê? Porque você vai ter o átomo central, 3 ligantes e o par de elétrons voando aqui. Então, você vai ter sempre esse momento dipolar não nulo, porque esses 3 vetores aqui, eles não conseguem se equilibrar. Então, você não vai ter como ter uma molécula polar nessa configuração. E na linear, de 3 átomos, na trigonal plana e na tetraédrica, você vai ter uma molécula polar se os ligantes não forem iguais, que é o caso lá do triclorometano, do clorometano, tudo bem? Que eu já expliquei em alguns slides para trás aí. E vai ser apolar se os ligantes forem iguais. Tetracloreto de carbono, o metano, o tricloreto de fósforo, beleza? E aí a gente vai lembrar daquele quadro inicial que eu falei para vocês lá, né? Então, ó, da geometria e polaridade. Veja só o CO2. CO2, ele é polar ou apolar? Aí você tenta lembrar. O que é polar mesmo? Número de nuvens ao redor do átomo central, diferente do número de ligantes iguais. Aí você olha e dá igual. São 2 nuvens ao redor do átomo central e 2 ligantes iguais. CO2 é apolar. E tem geometria linear, tudo bem? E o Br2? Bom, diatômica, sempre linear. E como os átomos são iguais, é uma linear apolar. Repare que você tem ligações polares nesse CO2, porque o O puxa para si, com mais facilidade, os elétrons do par compartilhado com carbono. Só que um O puxa para cá e o outro O puxa para lá, com a mesma intensidade. Isso causa uma resultante nula na molécula, tá bom? E o NH3? Lembra as nuvens? 4 nuvens e 3 ligantes iguais. Sempre polar. E é de uma geometria piramidal. O BF3 seria qual? Uma geometria trigonal. Por que trigonal? Porque tem 4 átomos, sendo um deles o central, e não sobra par de elétrons. E aí, o número de nuvens ao redor do átomo central é igual, nesse caso, a um número de ligantes iguais. Então, lá, trigonal plano, apolar. Fechou? E a gente entra para o último tema da aula, o nosso epílogo. Forças intermoleculares. O que vem a ser essas forças intermoleculares? Leia lentamente, em voz alta. Forças intermoleculares. Bem, são forças de atração entre as moléculas. Entre as moléculas. E quais são parâmetros importantes para a gente estabelecer isso daí? 2 coisas: polaridade da molécula e tamanho da molécula. E por tamanho, vocês, por favor, pensem em massa, tá bom? Tô com uma carinha de sono, porque eu tô com um pouco de sono mesmo, mano. Estamos profundamente na madrugada aqui, já é 3h30, tá bom?
Ainda tenho que editar essa belezinha e fazer o upload. Outro nome para forças intermoleculares são forças de Van der Waals, tá? E são três para a gente saber, as três principais. Ligação ou ponte de hidrogênio, dipolo permanente, e dipolo induzido, dipolo instantâneo. Vamos começar pela mais importante de todas, ligação de hidrogênio. Qual que é a importância dessa ligação de hidrogênio? Não perca, vamos falar em seguida. Quando que ela acontece? Ela acontece entre dois compostos polares. Primeira característica. Segunda, tem que ter aquela ligação explosiva ou suprassumo da diferença de polaridade, de eletronegatividade, que é entre quem? H, que é o A metal menos eletronegativo, e os três mais eletronegativos. Então, H ligado a FON, que é flúor, oxigênio e nitrogênio. Isso dentro de uma molécula. Lembra que são ligações intermoleculares, então é entre uma molécula e outra. Em uma das moléculas, para você ter a ligação de hidrogênio, você tem que ter o H ligado a FON, e a outra tem que ser polar. E se ela é polar, ela tem dois polos, um positivo e um negativo. Dois polos, dipolo. Então, ó, essa ligação aqui, ó, é do tipo ligação de hidrogênio, tá? E não é uma ligação química, é uma força intermolecular tão forte que a gente vai chamar de ligação, mas não é uma ligação. Tá bom? Lembra, ligação de hidrogênio, H ligado a FON. Ligação de hidrogênio, hidrogênio ligado a FON. Qual que é a importância desse troço? Primeiro, eu botei um exemplo à esquerda, na água, e na amônia entre si, e na amônia com a água. Olha lá. Na molécula de água. O H ligado a FON, com H ligado a FON. O H ligado a FON de novo, com outro H ligado a FON. Tá vendo? E o H ligado a FON com outro H ligado a FON. Olha lá. Tudo bem? À direita, a gente tem a molécula de DNA. Tudo bem? As duas fitas de DNA. E o que você vai prender elas, o nosso material genético, são justamente as ligações de hidrogênio. Entre adenina e timina, você vai ter duas ligações de hidrogênio estabelecidas, e entre guanina e citosina, a gente vai ter três. Só que perceba aí, não necessariamente você tem H ligado a FON, H ligado a FON. Qual que é a condição para ter ligação de hidrogênio? H ligado a FON, dipolo. Tá? Então, olha lá. NH2 ligado com a dupla O ali, é o H ligado a FON com um dipolo. Né? Que mais? Estrutura secundária de proteínas. Tá? E lembrar que a estrutura secundária de proteínas, ela toma forma de acordo com as pontes de hidrogênios que você forma. Você tem duas formas principais. Quando a estrutura começa a ficar enovelada, que a gente chama de alfa-hélice, ou quando ela começa a ficar zigue-zagueada, que a gente chama de folha beta, pregueada. Tudo bem? Mais um exemplo. Tensão superficial da água. A água se comportando como se fosse elástica, né? A água se liga tão fortemente a ela mesma que ela permite, por exemplo, que um bichinho levinho ali, ó, consiga ficar apoiada justamente sobre essa superfície tensa, né? Olha o copinho d'água aí, quase transbordando. Eu não faço isso porque senão eu vou molhar aqui, porque eu acho que eu não consigo deixar desse jeito tão fofo, né? Quimicamente falando fofo. Olha o bichinho aí, ó, todo
na água. Por fim, a gente tem o dipolo permanente. Por fim, não. Estou errado. A gente tem agora o dipolo permanente e dipolo permanente. Por que a gente chama de dipolo permanente? Porque ele tem dois polos sempre. E quando isso acontece? Quando você tem diferença de nossa, velho. Quando você tem diferença de eletronegatividade entre os compostos, entre os átomos da molécula, né? E o dipolo permanente se estabelece quando você tem dois dipolos relacionados. Então, olha lá, no HCl. A interação de HCl com HCl é do tipo dipolo-dipolo, ou dipolo permanente-dipolo permanente. Tá? De novo aí, ó, essas moléculas à direita aí, é acetona. Acetona não, éter, me perdoem, éter. O éter aí, ó. Metoximetano. Ele tem essas ligações de dipolo permanente e dipolo permanente. Tá bom? Por quê? Porque o éter é um composto polar. E aí, meu filho? A gente entra na última força que a gente precisa saber, que é o dipolo instantâneo, o dipolo induzido, ou o dipolo instantâneo, dipolo instantâneo, ou o dipolo induzido, ou o dipolo induzido, ou qualquer combinação que você puder fazer com essas palavras aí, ou forças de dispersão de London, tá bom? Que de dispersão não tem nada, né? Não que eu veja. Então, o que vocês têm que saber dessas forças? São forças típicas de compostos apolares entre si e vão estabelecer dipolo induzido e dipolo induzido. E por que a gente vai chamar de dipolo induzido e dipolo instantâneo? Porque, se vocês lembrarem, na estrutura eletrônica, os elétrons eles não são fixos. Eles têm certo movimento, né, que está contido naquelas regiões que a gente chama de orbitais. Então, em alguns instantes, a gente vai ter um pequeno nessa estrutura, formando dois polos momentâneos naquele instantezinho que teve o descompasso ali. E aí, esse pequeno descompassozinho que teve, olha lá, induz um outro pequeno descompassozinho na outra molécula. E aí, essa sucessão de descompassozinhos cria uma atraçãozinha micro entre os compostos. Tá bom? Por isso que chama de dipolo instantâneo, dipolo induzido. Pela essa dinâmica maluca que a gente encontra. E aí a gente tem outras interações. Por exemplo, de uma molécula polar com uma apolar. A molécula polar faz aquele papel indutor na molécula apolar. Ela polariza a molécula apolar. E a ligação estabelecida entre a molécula polar e a apolar, a força intermolecular no caso, né? É do tipo, aí você pensa na molécula polar, que é um dipolo, e a molécula apolar, que agora tem um dipolo induzido. Não é difícil, né? Você tem uma ligação, uma interação chamada dipolo induzido. Fácil, né? E se você tiver um íon que é, assim, espetacularmente polarizador, você vai ter uma reorganização elétrica na molécula em que você aproxima o íon. E aí, no dipolo permanente, já tem o polo, né? Então você vai ter só a atração mesmo, né? E no caso da molécula apolar, você vai ter uma a atração do tipo íon dipolo induzido. Beleza? Quando for um dipolo permanente, você pode chamar de íon dipolo só. Você não precisa falar o permanente. E aí você observa o mesmo efeito se for um dipolo permanente
com um dipolo induzido. A interação é dipolo permanente e dipolo induzido. E uma aplicação da ligação da interação intermolecular íon dipolo é justamente um negócio que a gente chama de água de solvatação, que é justamente aquela água que dissolve o sal, né? Então, olha lá, o cloreto, Cl-, é um íon negativo. Então, ele está acoplado na cabeça positiva da água. Olha a estrutura como é que fica. Fica um negócio assim, né? Ó. E o sódio? Íon sódio, que é um cátion, como é que fica? Acoplado na cabeça negativa da água. Então, você vai ter o sódio no meio e a água desse jeito. Beleza? Um resuminho dos tipos de interação e as ocorrências aí, né? Com a intensidade de interação. Sempre vai ser maior para o lado de que tiver maior cargas envolvidas, tá? Só de uma questãozinha aqui, o que é mais intenso? Uma ligação covalente ou uma ligação de hidrogênio? Ligação covalente, né? Porque a gente está pensando numa ligação entre os átomos. E a ligação de hidrogênio é entre moléculas. Então, é claro que a interação entre dois átomos vai ser muito mais intensa do que a interação entre duas moléculas, beleza? Não importa, mesmo que a ligação de hidrogênio seja a mais explosiva possível, nunca vai se equiparar a uma ligação entre dois átomos. Nunca, nunca. Temperaturas de fusão e ebulição. Ambas essas daí, no polar vai ser maior do que as apolares. Então, o determinante vai ser a intensidade das ligações intermoleculares. Na polar, você vai ter maior intensidade. Na apolar, menor. E qual vai ser a hierarquia? Ligação de hidrogênio, dipolo induzido, do maior para o menor. Tá? E se você tiver o mesmo tipo de interação molecular, dois dipolos, o critério determinante vai ser a massa. Então, quanto mais massa, maior as temperaturas de fusão e ebulição. Eu coloquei umas tabelas para vocês analisarem. Tá? Olha lá, HF. Lembra que H é ligado a FON. Então, esse composto forma a ligação de hidrogênio. Olha como o ponto de ebulição dele é maior do que o dos outros. O HCl forma dipolo. Também é polar como o HF, mas a temperatura de ebulição dele é muito menor. Olha lá. E o do F2, então, que é apolar, menor ainda. Dá uma ligada. E aí, ó, nas tabelas da direita, em cima e embaixo, a gente tem justamente os elementos da família 6A e 7A. Lembra da família 6A? Os seios têm pontinhos. E da 7A, FCLBRI, eu não sei a frasezinha para esse. Olha lá, no caso do H2O, ponto de ebulição, 100. E aí, perdão. E aí no H2S, só diminuir um negócio ali na tabela. Já foi para menos 60. Porém, na hora que foi para o silênio, você pode ver que teve um aumento. De menos 60 para menos 41, a gente aumentou 19 unidades. É um aumento. E do selênio para o telúrio, aumentou para caramba. 39,1. Tá? Teve um aumento considerável. E ainda que não fosse considerável, teve aumento. Tá? A massa do selênio, por ser maior que a massa do enxofre, determinou que, por ambos serem dipolo, o selênio, o que tivesse selênio na composição, teria ponto de ebulição maior. E a mesma coisa com o telúrio.
E olha lá nas substâncias ácidas. Ácido fluorídrico, FON, a ligada FON. Maior intensidade. Mais do que HCl, mais do que HBr, mais do que HI. Ponto de ebulição lá em cima. 20 graus Celsius. Olha como tem esse decaimento rápido para o ácido clorídrico. E já volta a subir, porque a massa do bromo já fica muito maior do que a massa do Cl, a massa do iodo já fica muito maior do que a massa de qualquer um deles. E aí o efeito da massa é superior ao efeito de eletronegatividade. Porque apesar do cloro ser mais eletronegativo do que o bromo e o iodo, a massa do bromo é muito maior do que a massa do cloro. E isso interfere decisivamente no ponto de ebulição. Tá bom? Solubilidade. Via de regra. Polar dissolve polar, apolar dissolve polar. Beleza? Não tem problema. E aí tem os compostos chamados de anfipáticos, que tem uma porção polar e uma apolar, que tem a capacidade de dissolver ambos, tá? De uma maneira proporcional ao tamanho de cada porção. Se tiver uma porção polar maior, tem maior solubilidade em polares, tá bom? Anfi significa dois, ou duplo. Patos, não sei. Ah, qual a ligação que é mais forte? Polar com apolar ou apolar com apolar? Polar com apolar, porque forma uma ligação de polo induzido, que é mais forte do que a de polo instantâneo de polo induzido. Ah, mas então por que que o apolar dissolve melhor o apolar do que o polar dissolve melhor o apolar? Não sei, mano. Ninguém sabe, na real. Não tem explicação isso daí. A ciência da natureza são reflexos de observações dos seres humanos da natureza. A gente observa, a gente vê que tem um negócio e a gente escreve, a gente anota. É assim, não tem jeito. Olha lá. Água e gasolina. Água polar, gasolina polar, não tem solubilização. Etanol, polar, água polar, solubiliza. Gasolina e querosene, ambos apolares, solubilizam-se. E aí, cabe destacar o seguinte, que o etanol também é uma molécula anfipática. Né? Ele tem, esse vermelho aí foi uma tentativa falha de eu fazer o delta minúsculo, né? É horrível fazer no mouse, tenebroso. O metanol, que é um álcool, ou até o etanol, que ele teria mais um carbono na molécula aí com mais dois hidrogênios. Ele tem uma cabeça polar, que é representada pelo H e pelo O. Ele tem uma porção apolar, que é representada pelo CH, as ligações de CH, tá bom? Então ele tem tanta capacidade de solubilizar os polares quanto os apolares, tá? E quais são os compostos anfipáticos mais importantes que a gente tem, né? A gente tem o sabão, que é um sal de ácido carboxílico, e a gente tem o detergente, que é um sal de ácido sulfônico. Mais para frente a gente vai dar uma olhada nisso daí, quando a gente vai falando de compostos orgânicos. A gente tem a bicamada fosfolipídica, que também é do mesmo jeito anfipática, com a parte hidrofóbica voltada para dentro e a hidrofílica voltada para fora, tá? E essa molécula linda aí, ó, de 3 hexágonos, um pentágono e uns rabichos, é o principal composto da bile, né? Isso aí é um ácido biliar. Tem uma função de emulsificante, facilita a degradação da gordura, tá bom? E aí a solubilidade em água vai depender da região hidrofílica e da região hidrofóbica, porque quem solubiliza é a parte hidrofílica, que é aquela que interage com a água. E aí, quanto maior for a hidrofóbica, menos solúvel vai ser. Então, olha lá. Metil, um carbono na fórmula, é miscível. Etil, 2, miscível. Propil, 3,
butil 4. Na hora que vai para o isobutil, já diminui um pouco. Porque daí você tem o mesmo butil, mas aí você teve uma alteração conformacional. Tá? Cadê meu mouse? Aí o pentil já começa a diminuir. Ciclohexil diminui. E vai diminuindo. Fenol aumenta um pouquinho, porque tem polaridade na molécula. E aí quando você coloca 2 OH na molécula, que é o hexão 1,6 diol, você volta a ter a miscibilidade, a solubilidade, porque você tem mais partes polares. Tá? Mais para frente, quando eu estiver falando de compostos orgânicos, eu dou uma entradinha nisso de novo, tá? Olha só que maravilha. Acabou esse tormento. Podemos finalmente entrar na parte de química orgânica. Só que isso fica para a próxima aula, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, mais uma vez, continuem mandando, tá? Continuem mandando e eu vou continuar respondendo, tá? E na minha aula passada, ela acabou tomando um corte do YouTube que deixou como não listado o vídeo porque eu botei música, né? Então, a partir das aulas agora, eu vou botar só as musiquinhas na versão cheat flute. Espero que vocês gostem aí. E a gente se vê por aí, hein? Beleza?